Bom, gente, então vamos terminar a parte de separação de misturas, de análise imediata, vendo a parte de misturas homogêneas. Eu tenho certeza absoluta que hoje é um ótimo dia para você aprender química e que não vai rolar dúvida nenhuma quando a gente terminar esse processo. Vamos nessa, vamos trabalhar que tem muita coisa boa para a gente ver. Vamos nessa? Olha só. Separação de misturas, três, né? Eu dividi aí em três partes, mas na verdade nós temos os processos de separação de misturas. E agora as misturas homogêneas. Vamos começar com o primeiro tipo. Se eu tiver sólido misturado com líquido. O exemplo mais comum, galera, é água e sal. Então vamos supor, de saída, água misturada com sal. Primeiro processo que pode ser utilizado, um processo chamado de evaporação. Gente, evaporação nada mais é do que deixar o líquido evaporar e você obtém apenas o sólido. É um processo muito utilizado nas salinas. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. Isso é mais um processo de obtenção do que um processo de separação. Porque quando você deixa evaporar a água, você perde a água. Você fica com sal, mas você perde a água. É comum cair em prova a evaporação, você tira o solvente e fica o soluto. Lembrando que agora é separação de mistura homogênea, então te liga aí na parada. Vamos nessa. Segundo tipo, vocês verem como a genialidade do homem é uma coisa que não tem limites. Tem um local, um deserto na Austrália, onde quando você cava um buraco, você encontra água. Só que essa água que a gente encontra é uma água salobra. Quer dizer, não é uma água própria para o consumo. Então vamos imaginar que eles cavaram, vocês estão vendo aí o buraco. Aí o que é que eles fazem? Aqui eu tenho água, só que essa água encontrada por eles é uma água salobra. Gente, água salobra quer dizer que tem muitos sais. Aí olhem a genialidade. Eles cobrem esse buraco com um plástico transparente, tá aqui, ó. Aí eles colocam 3 pedras. A primeira pedra colocam aqui, ó, para segurar, a outra colocam aqui e colocam uma aqui no meio para curvar esse plástico, para dar essa curvatura aí no plástico. Claro que antes eles colocam aqui dentro um recipiente para coletar a substância que eu quero obter aí. Aí olhem que coisa legal. Vocês imaginem que o sol inclemente bate aqui, então vocês têm o sol, a água vai absorver a radiação, ela vai passar para a fase gasosa, só a água, ó. Quando ela bate no plástico, ela condensa, e quando ela condensa, ela escorre aqui para o meio, porque está curvo para o meio para a água escorrer para lá. E aí eu obtenho água aqui dentro. Gente, aqui é só água, então é uma maneira de eu obter água a partir da água salgada de uma forma super barata. Então aqui é um processo de baixíssimo custo. Claro que eu não posso abastecer uma população imensa dessa forma, mas uma pequena população é super eficiente. Se tiver água salgada, dá para obter a água dessa forma. Michel, eu posso beber essa água? Como a água está pura, é só água, você vai ter que adicionar sais. Aí eu passarei a ter a água adicionada de sais. Mas é um processo simples, bacana, já caiu na prova, eu vou aproveitar e aprofundar só uma coisinha. Gente, na hora que a água sofre o processo de evaporação, bem aqui, ó, evaporação, o que é que a gente tem que lembrar o tempo todo? Que esse processo ele é um processo endo, quer dizer, absorve energia. Então é um processo endotérmico. E aí vocês veem que no plástico, bem aqui, ó, a água sofre um processo de condensação. E o processo de condensação que ela sofre na hora que ela toca esse plástico é o contrário, né? É a passagem do gás para o líquido. É o contrário da evaporação. Então aqui, ó, fenômenos contrários, quer dizer que esse processo aqui ele vai ser um processo exo. Então a água absorve a energia, passa para a fase gasosa e devolve essa energia no plástico, quando ela vira líquido de novo. Então maneira simples, tranquila, botou na conta, vamos para a próxima. A próxima ela é importantíssima. Então olha só. Quando vocês pensarem em mistura homogênea, eu queria que vocês guardassem demais esse termo. Eu vou destacar até ficar ridículo isso, ó, mas ridículo porque eu quero que vocês realmente lembrem disso, ó, realmente tem que lembrar. Então, destilação simples. Gente,
destilação, sempre que vocês ouvirem, é um processo que se baseia na diferença de ponto de ebulição. Então, um processo que se baseia na diferença de ponto de ebulição. Quem tem o menor ponto de ebulição escapa e quem tem o maior ponto de ebulição fica. Eu vou colocar aqui uma mistura super conhecida, mas que é importante nós entendermos. Então, vamos pensar aqui que eu tenha a velha água e sal. Vocês sabem que entre a água e o sal, a água tem um ponto de ebulição em torno de 100. Quando você coloca o sal, você muda um pouco esse ponto de ebulição, mas não muita coisa. Então a água vai passar para a fase gasosa muito mais fácil do que o sal, cujo ponto de ebulição é acima de 800. Então a água vai passar para a fase gasosa, vamos representar a água aqui, ó, lá vai ela entra nesse cano pequenininho, ó, ela é resfriada. Quando ela é resfriada, ela cai aqui, ela pode ser recolhida, ó, na forma líquida. Então aqui eu teria a água. Antes de eu analisar com calma, vamos ver as partes desse destilador, porque quem faz a destilação é um destilador. Então vamos lá. Primeiro eu tenho uma manta de aquecimento, bem aqui, uma manta. Poderia ser essa outra peça que eu pus aqui embaixo, ó, que é o bico de Bunsen ou bico de Bunsen, que gera o aquecimento. Aí eu tenho o balão de destilação. Esse aqui é o balão de destilação. Balão de destilação. Beleza pura. Vão colocando aí no PDF de vocês, que aí vocês, quando derem uma olhada, já está muito light, está muito safo para vocês se garantirem. Depois eu tenho um termômetro, né? Eu não vou nem escrever. Essa peça aqui é a peça fundamental, que é o condensador. Gente, no condensador vocês estão vendo que tem um tubinho fino por dentro onde passa água. E por fora eu tenho um tubo mais grosso que vai passar água corrente. A entrada da água é aqui, ó. Aqui eu tenho a entrada e aqui eu tenho uma mangueirinha que vai me dar a saída da água. Então a água entra, resfria e depois sai. A água não pode ficar parada dentro do condensador, porque senão ela esquenta, e se ela aquecer, ela não vai servir mais de nada, porque ela tem que causar o resfriamento, né? Então é água corrente. Outro detalhe, por que a água tem que entrar por baixo? Para o condensador ficar todo cheio. Se a água entrasse por cima, ela iria escorrer bem rápido, ela iria escapar antes de encher o condensador. Então, para deixá-lo totalmente cheio, a água ela entra por baixo. E aqui no final eu tenho um coletor, que pode ser um becker. Nesse caso, vocês têm uma proveta, mas poderia ser um becker, poderia ser um balão também, tá certo? Então, esse é o funcionamento, mas a diferença é ponto de ebulição. Agora, vamos prestar atenção na seguinte coisa que não pode sair daqui, ó. Se vocês olharem, quem passou foi a água. Eu vou destacar aqui, ó, quem passou foi a água. O que é que eu posso dizer? Que a água, então, ela apresenta o menor ponto de ebulição. Gente, a substância que passa se chama destilador. Aquele que passou pelo destilador é o destilado. E o sal vai ser a substância que ficou, ó. O sal, ele ficou aqui. Então aqui só vai ficar o sal. O sal é quem tem o maior ponto de ebulição e ele vai ser chamado de resíduo. Então, o que é destilado é quem passa, quem tem o menor ponto de ebulição. O que é resíduo é o que fica, é quem tem o maior ponto de ebulição. Beleza. Outra coisa super importante, o destilado ele tem um menor ponto de ebulição. A gente sabe que se ele tem um menor ponto de ebulição, se ele escapa mais fácil, é porque entre as moléculas eu tenho as menores atrações. E, gente, quando eu tenho as menores atrações, a gente diz que normalmente as substâncias mais leves, elas escapam mais fácil. E as mais pesadas têm mais atrações, são grandes, né? Então acabam tendo muitas atrações. Então quem tem menos atrações vão ser as mais leves, ou seja, na ebulição quem escapa primeiro são as mais leves, as mais pesadas ficam. Então o destilado é o mais leve e o resíduo é o mais pesado. Vamos guardar, isso cai pra caramba. Quando vocês pensarem mistura homogênea, vocês pensem logo de imediato nesse processo que é a destilação. Vamos pro próximo.
Olha só. Extração. Gente, o que é extração? O nome é bem claro. Extrair é tirar algo de algum canto. Então, se você tira algo de algum canto, eu tenho um processo de extração. Querem um exemplo fácil? Quando você vai fazer café, você coloca água quente, a água quente vai lá e extrai o aroma do café, extrai várias moléculas, depois você filtra, aí fica o pó e passa a água com algumas substâncias dissolvidas, algumas substâncias que foram extraídas. Então, extrair é tirar algo de algum canto. Outro exemplo super importante. Se você pegar uma folha de eucalipto, por exemplo, e jogar vapor d'água nessa folha, poxa, se eu jogar vapor d'água nessa folha, a água vai bater e vai arrastar algumas moléculas que estão ali, que dão cheiro. Por isso que quando você coloca folhas, não só de eucalipto, folhas de menta, de outras coisas, se você jogar o vapor d'água, ele vai bater e vai extrair algumas moléculas, vai arrancar algumas moléculas. Isso se chama extração por arrasto. Então, extração por arrasto é quando a água bate, por exemplo, e arranca algumas moléculas de uma folha. Mas aqui eu quero que a gente olhe um detalhe super importante nessa extração. Vamos pensar da seguinte forma. Imaginem que eu vou fazer aqui um pequeno desenho, ó só. Imaginem que eu tenho aqui uma proveta. Proveta é um aparelho que tem mais ou menos esse formato. E aí eu vou ter uma medida, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E eu vou colocar, gente, a nossa gasolina. Guardem essa ideia, ó. Se eu colocar aqui dentro a nossa gasolina, a gasolina vendida nos postos aqui no Brasil é, na verdade, uma mistura de gasolina mais álcool. O que é que vocês devem lembrar? E se não lembrarem, não tem problema, porque eu estou aqui, ó. A gasolina, ela vem do petróleo, então ela é apolar. Ela é um composto orgânico, então ela é apolar. Já o álcool, ele tem uma parte que tem carbonos, esse álcool é o etanol, tá? É o álcool etílico, depois a gente vai estudar bem direitinho essas funções lá na orgânica. E aí eu tenho o álcool com essa característica aqui. Quando você olha, eu tenho essa parte aqui, ó, que é uma parte apolar, que tem carbonos e hidrogênios, e eu tenho essa parte que tem a hidroxila, que é o OH, que é uma parte polar. Então a gente diz que o álcool, ele é uma substância anfifílica. Ele tem uma parte que atrai pela água, por exemplo, polar com polar, e uma parte que atrai pela gasolina. Ele tem uma parte polar e uma parte apolar, uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Filos é afinidade, então hidrofílica é afinidade com a água. Hidrofóbica, fobia é medo da água, então não se atrai com a água. Ele tem uma parte polar e apolar. Então quer dizer que o álcool pode se dissolver na gasolina, porque semelhante dissolve semelhante. Então o álcool se dissolve na gasolina. Então vamos colocar aqui um pouco da nossa gasolina. Eu chego aqui e digo, gente, tá aqui, ó. A nossa gasolina está ocupando aqui um volume de 40 ml. Pintar aqui um pouco para ficar bonitinho. De boa, então 40 ml. Aí eu vou e faço a seguinte coisa. Eu jogo em cima dessa gasolina, eu vou jogar água. Gente, água é conhecida como solvente universal. E a água, ela é muito polar. Se a água é muito polar, quer dizer que a água também vai atrair o álcool. Aí a gente para e pensa, poxa, o álcool ele vai ficar dividido. Ou ele vai para a gasolina, ou ele vai para a água. Só que a atração polar é muito mais forte do que a polar com a polar, porque polar tem polos, tem cargas. Então, se tem polos, a atração vai ser mais forte. Então, a água ela vai roubar, ela vai retirar, ela vai chupar, literalmente, o álcool de dentro da gasolina. Se a água vai tirar, você pega, coloca e agita, a água extrai esse álcool. Então, após um certo tempo, quando eu olhar, o que eu vou ver é uma coisa assim, ó. Tá aqui a nossa proveta. Cara, a gasolina, ela vai ficar na parte de cima. Ela vai ficar sobrenadando. Ela é menos densa, por isso ela fica em cima. E aí eu vou olhar e vou ver isso aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí eu vou perceber que eu tenho uma fase
aqui embaixo. Essa fase aqui agora vai ser água mais o álcool, tá aqui, ó, água mais álcool. E eu vou ter uma fase em cima que vai ser apenas a gasolina. Então aqui, ó, vai ser a gasolina. O que é que aconteceu? A água foi lá e extraiu o álcool, tirou o álcool, puxou o álcool para dentro dela. Gente, quando vocês determinam o volume aqui, ó, vocês percebem que a gasolina agora só tem 30 ml. Então, quando eu tirei o álcool, eu consigo saber quanto eu tinha de álcool dentro da gasolina. Percebam que no início, a mistura de gasolina e álcool, ó, gasolina e álcool era 40 ml. Agora só tem 30. Então, quer dizer que no início, o álcool tinha 10 ml e a gasolina representava 30 ml. Gente, 10 era álcool, 10 de 40 é 1/4, ou seja, o álcool ele era 25% e a gasolina ela era 75%. E isso está de acordo com a nossa legislação, porque a nossa legislação ela permite, tá certo, até 27% de álcool dentro da nossa gasolina. Então, tranquilo, isso é extração e aqui é um teste para saber se a nossa gasolina tá ou não tá adulterada. Vamos pegar os dois últimos processos. O próximo ainda é muito importante, merece de vocês um pouquinho de dedicação. Então, sem perder a garra, sem perder o gás, vamos nessa, ó. Mistura homogênea, agora líquido-líquido. Então, aqui, ó. Lembrem que agora a gente tem uma mistura de líquido com líquido. Beleza? O processo se chama destilação fracionada. Vamos ler com calma. O que é que eu disse para vocês sobre destilação? É um processo que se baseia na diferença de ponto de ebulição. Fracionada quer dizer por partes. Agora, no lugar de ter só duas substâncias, tipo água e sal, eu tenho vários líquidos misturados numa mistura homogênea, numa solução. E eu vou separar os vários, eu vou fracionar, eu vou separar por partes. Cara, o exemplo mais comum disso é o petróleo. O petróleo, ele é uma mistura de vários componentes. Então, quando você pega aquele óleo bruto, preto, aquilo é uma mistura de várias coisas. E aí eu vou colocar numa torre de fracionamento. Eu aqueço, aí vocês têm aqui o desenho da torre e aquelas várias substâncias que estão misturadas dentro do petróleo, que são sobretudo alcanos, eles começam a se separar. Vocês imaginam que eu vou aumentar a temperatura, aquecer. Então, o primeiro componente, aquele que sai lá em cima, é o componente que tem o menor ponto de ebulição. Lembrem lá da destilação, quem tem o menor ponto de ebulição vai ser o mais leve. E quem sai embaixo é o último a sair, aqui é quem tem o maior ponto de ebulição, ou seja, é o mais pesado. Isso quer dizer que as frações mais leves do petróleo, elas saem lá em cima. A gente pode dizer que nesse sentido aqui, ó, eu vou ter as frações mais leves. Gente, essa separação do petróleo, vocês coloquem na cabeça que qualquer processo de separação de misturas é um processo físico. Não tem reação química, é um processo físico. Então aqui, quando a gente fala destilação fracionada, isso é um processo físico. Então se o cara disser, vou fracionar o petróleo, vou separar, eu não estou reagindo. Depois você pode pegar o petróleo e fazer reações. Polimerização, craqueamento, tudo a gente vai ver na parte do estudo do petróleo. Agora, eu quero que vocês saibam que o petróleo ele é uma mistura de várias coisas e eu vou só separar. Então já estava misturado, eu estou só separando ali as criaturas. Na boa, tranquilo, os mais leves saem lá em cima. Vamos aproveitar e já de agora lembrar um pouco quem são as principais frações do petróleo. A primeira, a mais leve, aquela que vai sair lá em cima, é o gás natural. Às vezes chamado de GNV, gás natural veicular, que é o metano, CH4. Depois vai sair o butano, gás butano, que é o GLP, gás liquefeito de petróleo. É principalmente propano e butano. Depois, gente, vem o ouro do petróleo, aquele negócio que o pessoal ama que tem dentro do petróleo, que é a gasolina. Então a gasolina ela vem bem aqui. Depois vem querosene. Depois eu teria o óleo diesel.
Depois eu teria alguns tipos de óleo lubrificantes. E, cara, por último, a gente tem os componentes que formam o asfalto, que a gente costuma dizer que é a escória, que é o resto, que é a porcaria, que não serve para praticamente nada, tá? A não ser para fazer o asfalto. Muito embora aqui no Brasil a gente tenha uns asfaltos de qualidade duvidosa, mas não por causa do petróleo, e sim pela maneira como ele é usado. Mas não vamos entrar no mérito da questão. Então, ó, as frações mais leves são as que saem primeiro, são as que saem lá em cima. Então é só lembrar, o petróleo é uma mistura de vários líquidos e eu vou só separar. Processo físico, na boa? Então, ó, última agora, prometo, é a última, o último dos processos de separação e, na verdade, a gente já viu. Olha só, se eu tiver dois gases misturados, primeira coisa, gente, a mistura de gases, certo? Se eu tiver gás com gás, ela é sempre homogênea. Não existe mistura heterogênea de gases. Aí você vai dizer, Michel, e a fumaça? Gente, a fumaça, se você está vendo ali aquela parte escura, aquilo é sólido. As nuvens, gotículas de água suspensa. Então isso é um coloide, né? Agora, quando você pensa gás com gás, oxigênio e nitrogênio, isso aí é mistura homogênea, não tem nem dúvida. Agora, poxa, eu não estou enxergando, é difícil separar. Então, qual é a melhor maneira de nós separarmos se eu tiver dois gases? A primeira coisa é transformar os gases em líquidos. Poxa, Michel, e como é que eu faço isso? Vamos fazer o seguinte, se você não precisa decorar as coisas, só você pensar, o gás, as moléculas estão afastadas, eu vou ter que juntar. Aí tu já pensa, eu aumento a pressão. E elas estão super desordenadas. Aí o que é que eu vou fazer? Baixar a temperatura. Então eu aumento a pressão e eu baixo a temperatura. Agora eu tenho líquidos. Depois que eu tenho líquidos, eu posso fazer uma destilação fracionada, que é para separar líquidos, conforme a gente acabou de ver. Então, gente, sério, quando vocês terminam uma aula como essa, qual é a reflexão primeira que vocês têm que fazer? É parar e pensar, poxa, qual é o principal método para separar mistura homogênea? Falou mistura homogênea, é destilação, diferença de ponto de ebulição. Quem tem o menor ponto de ebulição sai, quem tem o maior fica. O maior ponto de ebulição vai ser o resíduo e o menor é o destilado. Se eu tiver vários líquidos, o mais leve sai primeiro e por último vai sair o mais pesado. Tranquilo? Então tá aí a parte de separação de misturas terminada. Agora é hora de você pegar os seus exercícios, mandar porrada neles para que fique super tranquilo e que a gente possa passar para a próxima playlist. Um beijo imenso no coração de vocês e eu vejo já já vocês aí.